10. Olá, meus irmãos e irmãs de Ideal Espírita, vocês que nos acompanham aqui na Web Rádio Cristo Consolador de São Paulo, muito obrigado mesmo pela sua companhia. A nossa página Estação da Luz Espírita não tem fins lucrativos. O objetivo é a divulgação da doutrina espírita, e é por isso que reunimos aqui esse acervo de matérias espíritas, os livros da codificação, obras suplementares, entrevistas, palestras e outros trabalhos. Tudo isso exibidos nos programas das Web Rádio Estação da Luz de Natal e Cristo Consolador de São Paulo, para atender suas necessidades de estudo, pesquisa e lazer. Tudo isso sem fim lucrativo, como já dissemos. Agora, nos acompanhe aqui nesse programa a seguir. Muito obrigado mesmo pela sua companhia. Boa noite. Sejam todos muito bem-vindos a mais um programa da Web Rádio Cristo Consolador. E hoje é o dia do programa Entendendo a Obsessão com Manuel Filomeno de Miranda. Falta isso aqui, para acabar o livro Nas Fronteiras da Loucura. E nós estamos acompanhando uma sessão mediúnica no plano espiritual, em que o obsessor é socorrido, a encarnada, os familiares, está todo mundo ali. E doutor Bezerra está fazendo o diálogo, está levando o diálogo à frente com o obsessor de Julinda, o Ricardo. Né? São dois. Um é Ricardo, que é um obsessor, e o outro é o marido da Julinda. Estou tentando pegar aqui. Gente, a cena é o seguinte. Ricardo, exatamente. O obsessor chama-se Ricardo, tornou-se obsessor, o que não conseguiu encarnar através da Julinda, e deu no que deu. Complicado. Mas para a gente começar bem, vamos fazer a nossa prece. Graças a Deus, gratidão a Deus acima de tudo, pela sua infinita misericórdia para conosco. Gratidão, Pai. Gratidão ao Mestre por nos auxiliar a entender esta misericórdia e fazer o possível para que a gente continue, porque por enquanto nós estamos, Senhor, na necessidade, nós necessitamos da misericórdia divina no nosso caminho, mas que a gente possa também se tornar merecedor através de ações do bem. Boas escolhas. Gratidão a Maria, mãe, amiga, confidente e conselheira que nos envolve sempre. Gratidão a cada companheiro espiritual, que mesmo depois que a gente está fora da casa espírita, no nosso lar, dormindo, o atendimento continua. Gratidão. Que todos nós, encarnados e desencarnados, possamos aprender um pouco mais na noite de hoje. Graças a Deus. Pergunta número 1, como você está se sentindo hoje? Pergunta número 2, a água está por aí? Tem alguém me vendo, mas eu não consigo identificar quem é, porque eu não consigo ver a parte dos comentários. Ai, essa plataforma, mas tudo bem. Vamos lá. Agradeço por estar aqui. E desculpem qualquer falha minha, ok? Vamos, que eu também estou aprendendo. Vamos aqui, então. Estamos vendo a continuidade do atendimento à Julinda. Né? A gente está vendo que não é assim. Não, porque os amigos espirituais vão resolver. Gente, precisa tempo, precisa plano de ação, envolve tanta gente, como o caso da Julinda, que após o aborto,
espírito queria reencarnar, se transformou em obsessor dela, como isso cresceu. Como tem espírito desencarnado envolvido nessa história. E agora o socorro, né? Tá todo mundo lá, tá a Julinda, tá o marido, tá a mãe, tá o Ricardo, Bezerra de Menezes, Manuel Filomeno de Miranda e outros, o médium, o Jonas, tá todo mundo lá no plano espiritual para socorrer a Julinda. Vou tentar ajeitar a câmera aqui. Todo mundo lá para tentar buscar, tentar não, ajudando a Julinda e o Ricardo, que é o obsessor. Que no frigir dos ovos é o que mais sofre. Como assim? Como assim? Quem odeia alguém e direciona esse ódio a alguém, esse ódio tem origem onde? Na própria pessoa que odeia. Então, quem é que está sofrendo mais? Quem é que está com a maior quantidade de ódio por dentro? De mágoa, de ciúme? A própria pessoa, que age movida por esse ódio, por essa inveja, por esse ciúme, por essa raiva. Mas é a própria pessoa. O estoque desse sentimento está nela. Como a lei de causa e efeito, né? Se vai atingir a outra pessoa, depende da outra pessoa. Ela pode até estar em curso nas leis divinas. Mas Jesus avisou, é necessário que venha escândalo, aquela pessoa precisa passar por uma situação delicada, conflitiva, né? Ok. Mas ai daquele por quem o escândalo vem. Um terceiro não tem, a terceira roda da bicicleta não tem que, de adulto, não tem que se meter ali. As leis divinas resolvem tudo. E a criatura que está agindo por conta e risco próprio só está aumentando os boletos espirituais. Vai acertar a conta. A economia moral está falida. Vai acertar as contas. Mais cedo ou mais tarde. A gente tem que ter muito cuidado com os nossos sentimentos. Eles impulsionam o nosso pensamento. E pensou, foi. Aí que está o problema. Como evitar isso, já que foi? Ora, por quem você acabou de emitir um pensamento descaridoso. Pedindo perdão a Deus, pedindo perdão a essa pessoa, se perdoe e busque evitar essas coisas daí para frente. Ok? Então, estamos lá na sessão mediúnica e é trazido um espírito em alto grau de zoantropia. Sabemos que a mediunidade continua no plano espiritual. Ele é colocado junto ao médium Jonas. E ocorre uma transfiguração, porque o espírito está tão deformado que imagina, tipo, um gorila, aquela coisa assim, né? E o Ricardo está tentando dar no pé, porque ele se assustou quando viu esse espírito desse jeito. Só que quando ele falou, esse espírito deformado ouviu e já se agitou mais ainda, não conseguia falar, mas olha o comentário interessante do Manuel Filomeno de Miranda. Víamos agora um perfeito fenômeno de transfiguração tormentosa. Quando um perispírito se sobrepõe ao outro, o de trás some. Porquanto o sensitivo desaparecera para dar lugar a um símile perfeito de símio primitivo com um avantajado porte. Não estivéssemos convenientemente preparados e a cena rude, quão chocante, proporcionaria pavor, se não repulsa. E tratava-se de um irmão que se arrojara no desespero, desfigurando-se e assumindo uma forma perispirítica dantesca. Porque o perispírito reage, tem a capacidade, uma das propriedades do perispírito é a capacidade refletora, em que reflete, se modifica, se transforma de acordo com os nossos pensamentos. É. Prosseguindo.
Ricardo sentiu a flechada do ódio do infeliz, porque o espírito, tum! Se fôssemos nós estaríamos assim. Né? E se não estivesse submetido, se esse outro espírito, que estava com o perispírito deformado, não estivesse submetido a seguro controle pelo mentor, ter-se-ia atirado sobre ele. Quis erguer-se para sair, ou quando o Ricardo sentiu, vou dar no pé, né? Não. Quis erguer-se para sair, uma reação de autodefesa, na qual foi contido pelos assistentes cuidadosos e começou a debater-se. Porque quando assim que trouxeram, vamos lembrar, assim que trouxeram esse companheiro desfigurado, já 2 espíritos ficaram nas costas do Ricardo. Sabia que ia precisar ficar ali. Não vai não, fica quietinho aí. E Bezerra controlando toda a situação e atuando como dialogador. Paramos aqui, vamos recomeçar a partir daqui. Já vimos que o Ricardo está apavorado com o olhar de ódio que o espírito, mandou em cima dele. E o Ricardo fala a seguinte pérola, que tem esse animal contra mim, interrogou assustado. Não tenho afinidade com essa classe de seres. A minha área de ação é outra. Esse animal, respondeu-lhe o mentor Cordato, é um irmão nosso, que a tua incúria levou desespero. Oh! Ricardo estava até agora posando de vítima. Vamos ver se ele é vítima mesmo. Creste injustiçado, no entanto, encontra-se ante os teus olhos uma das vítimas das tuas ações malévolas em passado não muito distante. O que ele fez para que esse espírito ficasse deformado de puro desespero? O que é isso, gente? Vamos continuar aqui. Supões-te com direito a desforço sobre Julinda, mas olvidas-te daqueles que deixaste tombados no caminho, enquanto prosseguias alucinado. Não tenho relacionamento com bichos, especialmente com esses que se entregaram aos falcões. Nota do Manuel Filomeno de Miranda. Os falcões são um grupo de entidades perversas que trabalham mediante hipnose profunda, agindo nos centros perispiríticos, os centros de força, de modo a completar os fenômenos de zoantropia psíquica dos que lhes caem nas garras, vitimados pelo ódio. Constituem uma organização que se dedica à prática do mal, usurpando os códigos da justiça, de que se dizem instrumentos. A todos eles falam que eu sou instrumento da justiça. Todos eles. São os que eu chamo de a turma do lado negro da força. Darth Vader perde. Em relação para eles, constitui uma organização que se dedica à prática do mal, usurpando os códigos da justiça de que se dizem instrumentos, vampirizando as energias das suas vítimas, absorvendo aquelas energias, enquanto essas o fazem dos seus desafetos. Demoram-se em regiões de infinito sofrimento, onde, não obstante, sem que o queiram, luz a misericórdia do amor, qual ocorrera com o paciente ali em comunicação, resgatado por diligentes especialistas nesse tipo de socorro, vinculados ao trabalho do incansável Dr. Bezerra de Menezes. A gente vê mais um braço de atuação do Dr. Bezerra. Espíritos ligados a ele, Dr. Bezerra, trabalham nesses locais onde falcões e companhia limitada, porque tem um limite, atuam para socorrer. Resgatado, tanto que esse espírito foi resgatado por diligentes especialistas nesse tipo de socorro, vinculados ao trabalho do incansável Dr. Bezerra de Menezes.
A gente vai descobrindo umas coisas, né? Vamos continuar. Então, vamos retomar a frase agora do Ricardo. Não tenho relacionamento com bichos, especialmente com esses que se entregaram aos falcões. Trabalho noutro campo de justiçamento. Estou falando que todos eles se acham santos. E não me recordo, senão, do mal que me fizeram. E todos eles se escondem atrás, né? Não querem encarar o próprio passado e se escondem como instrumento de justiça, né? Se colocando poderosos no plano espiritual. Mas chega um dia que vão se encarar. E esse dia é doloroso. Doloroso. Mas a lei divina prevê tudo isso. Enquanto a gente só foca em uma parte, né? A vítima, né? O obsessor, os falcões, a lei divina está vendo isso tudo e providenciando, junto com a misericórdia do Senhor Jesus, o socorro necessário para todos. Vamos continuar. Bezerra responde: dizes bem, retrucou-lhe o amigo paciente, porque aqueles a quem ferimos ficam carpindo a dor, chorando, né? Que lhes impusemos, enquanto... Olha, Bezerra está falando, se colocou no meio. Aqueles a quem ferimos, olha a humildade desse espírito, ficam carpindo a dor que lhe impusemos. Como se ele também fizesse a mesma coisa, já tivesse agido dessa forma. Bezerra segue Jesus desde a época dos essênios. E Chico diz que já naquela época de Roma e tal, doutor Bezerra já era assim, essênio e cristão. Estamos aqui. Então, carpindo a dor que lhes impusemos, nós impondo a dor ao outro, machucando o outro, ferindo o outro, enquanto seguimos irresponsáveis, semeando novas aflições. Além disso, tu sentes que te encontras vinculado a ele. A ele. Sente. Ele estava doido para fugir dali. Quando a primeira vez que ele deu de cara, ele falou assim, alguma coisa na mente dele falou assim, fez assim, tá vendo bem? Pois é. Você conhece ele. Consciência. Começou a... E ele estava doido para sair dali, porque ia ter... Dentro dele, alguma coisa dizia para ele que ele ia ter que encarar isso. Vamos continuando. Dizes bem, retrucou-lhe o amigo paciente, Bezerra. Não. Além disso, tu sentes que te encontras vinculado a ele. Não poderás, todavia, prosseguir sem que lhe distendas as mãos, as mesmas que o empurraram, ribanceira abaixo. A gente tem que voltar, não adianta. A semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. A gente tem que encarar as bestagens que a gente faz. Continua Bezerra de Menezes. Desejamos, porém, que te não olvides de que aqui não nos encontramos na posição de juiz. Por isso que Bezerra se coloca assim, olha, nós impusemos a dor, nós ferimos alguém. Ele está fazendo, se coloca no mesmo nível do Ricardo. Isso chama-se humildade. Desejamos, porém, que te não olvides de que aqui não nos encontramos na posição de juiz, como já o dissemos, mas sim de companheiro de lutas, em ajuda recíproca, em nome da fraternidade com que Jesus nos ensinou a exercitar o amor. Se fosse no português comum, seria, estamos juntos, estou junto com você. Não sou maior que você. Mas o meu mestre Jesus, ele manda fazer assim, assim, assim.
Continuemos. Recuso-me a continuar porque me sinto mal. Revidou contrariado. Olha, ai, senhor, eu ainda preciso evoluir muito. E o demorado mal que ele sofre? Indagou o doutor Bezerra. Por acaso já não é suficiente o seu padecimento? Não te poderás escusar, fugindo à verdade e à justiça que apregoas, na falsa justificativa de permitir-te direitos sobre Julinda, quando tens dívidas para com este nosso irmão, que nos inspira comiseração e caridade. Atenta, Ricardo. Este é o teu momento na estrada de Damasco da tua redenção. Qual Saulo, invigilante e enlouquecido, defrontas Jesus, simbolizado no amor, que deve renascer em ti mesmo, para a glória do teu bem e da tua paz. Recordemos. Ih, minha regressão de memória aí. Vem regressão de memória. Vamos levantar, abrir o baú, vai sair a coisa daí. Recordemos. Acalma-te. Mergulha a mente no passado. Silencia as ansiedades. Esquece o mal de que te dizes vítima para pensar na bênção da tua libertação. Dorme agora e recorda. 2 outros amigos e o irmão Genésio assistiam com técnicas especiais de recursos magnéticos que manipulavam com habilidade o irmão zoantropiado que, a pouco e pouco, devolveu o médium à cadeira, com expressão inteligente nos olhos fulgurantes. Julinda, assustada pelo inusitado, sem compreender em toda a sua extensão o que ali sucedia, amparada pelo irmão Juvencio e Dona Angélica, a mãe dela, que orava afervorada, percebia tratar-se de uma ação de alta magnitude. A mãe da obsidiada mantinha-se confiante, e porque habituada à oração, olha que maravilha isso, facilmente preservava a paz, sintonizando com as faixas elevadas da vida. Que beleza isso, meu Deus! O diretor espiritual prosseguiu na indução hipnótica. Vimos, então, Ricardo relaxar, caindo em sono profundo. Nesse estado, e sob a forte vibração de solidariedade e de fé que de todos irradiava, vai vendo. Doutor Bezerra, com voz calma e enérgica, propôs. Recordemos os primeiros dias de julho do ano de 1722. Então, fez com que a mente do espírito voltasse, regredisse a essa época. A azáfama da bandeira, que deverá sair da vila de Parnaíba, sob o comando de Anhanguera, na busca do ouro e das pedras preciosas, nos altos de Goiás, acelera os corações e agita os homens ávidos de aventura e de fortuna. As lendas que emocionavam a capitania falavam do fácil poder e das glórias que se podiam usufruir na corte lisboeta, fascinada pela opulência da colônia distante. Amanhecera um dia úmido e frio. Então já temos o cenário. Ok. Na fazenda, o senhor Antônio José Taborda da Silva, que fará parte da aventura, havia estabelecido que alguns escravos o acompanhariam. Alguns escravizados o acompanhariam. Destacaram um homem forte e sua mulher para o seguirem. Afirmava necessitar de ambos, sem recordar-se dos 3 filhos deles que ficariam na senzala, órfãos de pais vivos, não se compadecendo dos sentimentos dos genitores e seguiriam estrangulados de dor. O escravo Manuel suplicou ao amo que permitisse ficar a companheira, enquanto ele redobraria esforços
para cumprir os deveres na viagem ao desconhecido. Era jovem e sadio o suficiente para suportar as refregas, mas a esposa, o soberbo senhor, porém, é frio. Suas ordens e paixões são indiscutíveis, não aquecendo ante a solicitação pungente. E porque a mesma irrita-o, manda prender o infeliz no mourão do suplício e ordena que seja chibateado por desobediência. Nesse comenos, Ricardo, em transe, começou a assumir a personalidade arquivada no passado, com toda a série de imperfeições que o assinalavam. O rosto se lhe fez congestionado. Os olhos aumentaram nas órbitas, e o senho sombreado davam-lhe o aspecto do dominador apaixonado. Após a pausa, o benfeitor sugeriu, indagando: não ouves, senhor Antônio José, os lamentos e blasfêmias do ser viciado? A noite fria e o corpo lanhado em exposição, como castigo pela rebeldia, são, na voz angustiada do desesperado, uma litania de dor e mágoa que te não sensibilizaram, mas ele estertora. Na senzala, os cantos votivos e as oferendas humildes aos deuses que trouxeram de longe prosseguem. A companheira vem suplicar-te pelo supliciado. À luz do candeeiro, ajoelhada aos teus pés, ela roga misericórdia. Trêmula e sofrida, suplica compaixão. Escuta. O hipnotizado denotou desconforto ante as lembranças que lhe ressumavam da memória profunda e começou a debater-se. Subitamente exclamou: eu tenho direito sobre suas vidas. Comprei-as. Escravizado não é gente. Animal para carga, não tem alma, não merece consideração. Equivocas-te, mais uma vez, respondeu o mentor. Todos somos filhos de Deus, em igualdade de condições. A escravidão é processo nefasto que ninguém tem o direito de realizar. Dentro dos soberanos códigos, aquele que violenta sofre, hoje ou mais tarde, o dano causado ao seu próximo. Com qual direito poderias aspirar corromper aquela alma? Companheira dedicada do seu marido e mãe abnegada, cumpria com seus deveres junto aos teus na fazenda, porque jovem anelava submetê-la aos teus caprichos. Ela o percebia na sua posição de submissa e evitava-te. Com o esposo a morrer ao relento dilacerado, vem suplicar-te misericórdia. Que fazes? Intenta subjugá-la na tua hedionda sede de prazeres inferiores. Não fosse a inesperada presença da tua esposa, sempre sofredora e magoada. Odeio a desgraçada que me escapou, rugiu entre dentes cerrados. Um dia me vingarei. É tarde, meu amigo. Desencadeaste longa tragédia que se arrasta há mais de 2 séculos. Quantas histórias ocorrem numa sessão mediúnica? É o trabalho mais belo, na minha opinião, desculpe, mas é o trabalho mais bonito dentro da doutrina espírita. Que você não sabe quem é que está ali, né, se comunicando, também não interessa, quer saber a história para ajudar. Mas é obsessor, e daí? Ele precisa de ajuda, antes que complique mais ainda a própria existência. E são histórias assim, 200 anos, 300, às vezes mais. Eu já acompanhei casos, quando eu trabalhava numa sessão mediúnica, de espíritos da época de Jesus, e indo contra Jesus. Inquisidores. Gente, não nos cabe julgar, porque nós não sabemos o nosso passado. Nos cabe aprender a amar a nós mesmos, nos perdoar
e amar o nosso próximo. Vamos continuar aqui. Continua, então, Bezerra de Menezes esclarecendo. A tua escrava ali se encontrava sob a imposição de um resgate imperioso, cuja dívida adquirida na civilizada e preconceituosa Inglaterra de anos antes. Isso acontece. Muitos daqueles que vieram escravizados para o Brasil foram escravizadores em vida passada. Pois é. Renascer em terras da África, programada pela consciência divina para recuperar-se no Brasil, colônia, na condição de apátrida, sem pátria, sem direitos, aprendendo a amar a carne alheia ao lado da sua, sofrendo para sublimar-se. A tua insânia precipitou-lhe o crescimento, enquanto te afundaste no fosso da delinquência. Surpreendido pela tua senhora, desconsiderada face aos teus desmandos, mais se abriu o abismo entre ti e ela. Dona Maria Joaquina, profundamente ferida, não esqueceria as ofensas e humilhações carpidas em silêncios homéricos e dores acervas. Joana dos Santos, a escrava, volveu a senzala e aguardou apavorada o nascer do dia. A bruma densa, a friagem úmida, se encarregaram de matar-lhe o marido exposto ao tempo e vergastado. Não te comoves, porém, ante a tragédia. Pensas na viagem em levar a mulher como pasto para os teus apetites. Nossa, pesada essa imagem, mas é real. O destino, todavia, surpreende-te. A infeliz, de dor e medo, enlouqueceu em menos de uma semana. Maria Joaquina, tua esposa, que ora te odeia, apiedou-se da tua vítima e envolveu-a nos dons da compaixão que se converte em caridade. Dobram-se os tempos. 1,5 séculos depois, ei-los de volta à terra. O pobre escravo que sucumbiu sob tua violência renasceu contigo no mesmo lar, a fim de que a fraternidade vencesse os sentimentos inferiores que se guardavam na alma. Olha a bênção da lei da reencarnação, né? A gente não precisa se meter nisso. A lei conserta tudo, como diz Maria Dolores, de segundo a segundo, sem que alguém precise no mundo se meter, né? Alterar essa história. Reencontraste, noutra forma, Maria Joaquina, agora recostada pelo teu irmão, que te detesta, ensurdina, sentimento, aliás, recíproco. Ao revê-la, a consciência culpada pareceu impor-te a necessidade de recuperação. Vitimado pelos vícios do passado e pelas dissipações do presente, apaixonaste-te pela diva, que te não correspondeu ao afeto. Sabias que o teu irmão era o impedimento, o rival que necessitava superar. Planejaste o meio de te liberares dele. Mentira! Interrompeu o exasperado algoz. Nada planejei. Aconteceu por acaso? Ou melhor, teria que ser assim? Novamente falseias a verdade e interferes nas leis. O ex-escravo reencarnara para abençoar a protetora de sua viúva, antes desvairada, que ora retornou na condição de mãe de Maria Joaquina, que já se lhe vinculava desde muitos anos, muito antes. Olha a trama dos destinos, gente. Não foi naqueles dias dos anos 90 do século anterior que teve início a história das suas vidas. Os laços que atam os espíritos, olha isso, os atos que atam os espíritos uns aos outros, não se rompem com facilidade, seja na animosidade ou no afeto. Enquanto não luz o amor, pairando soberano, o círculo das reencarnações se estreita em torno dos que se interdependem para evoluir. Tem que evoluir.
mas os sentimentos estão entrelaçados. A verdade é que organizaste uma caçada e a vítima por ti escolhida foi o teu irmão. É mentira, reagiu colérico o espírito em processo de recordação. Foi um acidente. Sem dúvida, atalhou o doutor Bezerra, porém provocado, fazendo crer que fora uma infeliz circunstância. Teu irmão, todavia, perfurado pela carga de chumbo antes de morrer, jurou vingança. Na tela de sua memória, nos momentos finais, acudiram-lhe as lembranças passadas. E foi nesse estado de ódio, o inumano, que caiu no processo em que agora se encontra. Os sentimentos de vingança enlouqueceram-no. Ao longo dos anos, foi sendo vencido pela fúria do desforço e, muito depois, tombou em abissal região de desespero, sentindo-se um animal como tu o chamas. Ei-lo diante de ti. Fita-o. Nossa! Esse animal é o nosso pobre irmão a quem, por 2 vezes seguidas, roubaste a vida física. A informação chocou Ricardo, que recuou na cadeira na visão psíquica do século XIX. O horror substituiu-lhe a máscara de ira e desprezo. O ambiente era de expectativa, embora o clima de oração e fraternidade. É isso que acontece na sessão mediúnica. O diálogo está rolando e está todo mundo vibrando em favor daquele comunicante. Vambora. Expectativa. Aí quando consegue-se que ele, pelo menos, se permita ser ajudado, escuta-se um coro em surdina assim. Graças a Deus. E dá um alívio, dá uma alegria quando isso acontece, gente. É maravilhoso. É maravilhoso. Então, a informação chocou Ricardo, que recuou na cadeira na visão psíquica do século XIX. O horror substituiu-lhe a máscara de ira e desprezo. O ambiente era de expectativa, embora o clima de oração e fraternidade. Avancemos no tempo, propôs o instrutor. Passado o efeito da lamentável ocorrência, instaste junto à família de Lavínia e lhe conseguiste a mão para o matrimônio, apesar de inspirares aversão à genitora da jovem e nenhum afeto à futura esposa que te sofrera no passado. Como seria de esperar-se, o matrimônio foi um fracasso. Ela jamais te amou. Espicaçado pelo ciúme que te inspirava Alfredo, o irmão que assassinaste, num dia de embriaguez e agressão, confessaste o horrendo crime. A pobre esposa não conseguiu sobrepor o perdão à mágoa, do que nasceu sob a inspiração de Alfredo desencarnado, que interpusera entre ti e ela o pensamento do desforço. Numa noite de novo excesso de alcoólicos, detestando-te e sendo dominada pelo agora teu adversário oculto, enquanto dormias intoxicado, ela asfixiou-te com uma almofada de plumas rigorosamente aplicada no teu rosto. Olha só. Complicou ainda mais o negócio. Também não houve testemunhas, senão as consciências de ambos e as entidades desencarnadas presentes. Julinda experimentava parte da indução hipnótica, assistida, como dissemos, pelo irmão Juvencio, começou a gritar. Onde é que a Julinda entra nisso aqui, meu Deus? Odeio o infame e o matarei 1000 vezes. Ele sempre me desgraçou. Não o albergarei no meu ventre. Eu sei que ele deseja vir, a fim de felicitar-me outra vez. Matei-o e o aniquilarei novamente. A pobre estava transtornada. Alfredo, na sua transfiguração dolorosa, debatia-se no médium. Dona Angélica, assumindo o psiquismo da mãe de Lavínia, abraçou a filha das 2 últimas etapas e buscou acalmá-la com um carinhoso gesto de ternura.
A moça, porém, apresentava-se alucinada. Misturavam-se o medo e a raiva numa ação devastadora. Controlando a situação geral, o mentor acercou-se da desorientada obsessa e falou-lhe: Julinda, Ricardo, teu ex-marido, a quem negaste o corpo, interrompendo-lhe a vida física, necessita recomeçar. Só o amor de mãe e o sentimento de filho poderão alterar esta situação danosa que dura sem necessidade. Ele infelicitou-me, exclamou. Quanto também já o infelicitaste por 2 vezes, obtemperou o amigo espiritual. A justiça sempre se realiza, porém não conforme os nossos padrões. Se fosse a maioria das pessoas, já teria passado o pano para a Julinda na boa. Não, mas não é assim. A justiça sempre se realiza, não, porém, conforme os nossos padrões. É necessário que alguém perdoe, a fim de que se recomece na marcha do progresso, na busca da paz. És amada. E ele? Roberto, teu esposo, convocado de longo período das tuas existências planetárias, vem em teu socorro. Dona Angélica, após muito sofrer sem ódio nem ressentimento, a quem amparaste quando louca, na condição de escrava, recebeu-te nos braços também 2 vezes e já te amava. O senhor Juvencio, que ficara no além, acompanhando Joana dos Santos na sua redenção, por gratidão ao teu carinho para com ela e graças ao antigo afeto por ti, contribuiu para que esta oportunidade se fosse consentida. Não malbarates o esforço de tantos por capricho da mágoa que se não justifica, arruinando todas as esperanças de paz, no momento que poderá alongar-se por séculos de sofrimento sem limite, caso persistas na negativa. Este é o momento de todos nós. O Senhor faculta-nos a hora de iluminação. Aproveitemo-la. Julinda saiu da revolta para as lágrimas, repetindo: tenho medo, não lhe suporto a presença. Confia em Deus, minha filha, auxiliou-a o orientador. A proteção do pai não falta nunca. Nós precisamos lembrar disso, que a proteção do pai não falta nunca. Não te serão escassos o carinho nem a ajuda nas nossas vidas também, não? Ricardo deverá voltar, a fim de que todos se libertem do mal que os vem vitimando. Concede-lhe a oportunidade de redenção, a fim de que ele te faculte a bênção da paz. O teu gesto socorrerá Alfredo, que te inspirou ternura e agora se encontra dominado por terrível deformação. O amor é luz que suplanta toda a sombra e medicamento para todos os males. Serás mais feliz se te facultares socorro, amparando-te no amor gentil que liberta. Medita e aquece. A palavra do benfeitor, em doce inflexão, penetrava a alma em sombras da enferma, e cedia, dulcificada pela vibração poderosa do amor que dele se irradiava. A verdade é que Julinda não podia nem devia ver Alfredo na situação em que ele se debatia. Dessa forma, indagou. Onde anda, então, pobre amigo? Está aqui conosco, enfermo, redarguiu o Dr. Bezerra, necessitando de recomeçar através da reencarnação, com que o Senhor nos faculta a elevação íntima com vitória sobre nós mesmos. Temos pensado que ele deverá volver através de ti e de Roberto, na condição de irmão de Ricardo, para que, sob a tua, a ternura do esposo e a de Dona Angélica, todos cresçam para o bem. O Senhor espera muito de ti. Ai, que responsabilidade, meu Deus. Sabemos que não é uma empresa fácil para o teu coração. Não mesmo.
Todavia, estes não têm sido dias de paz, senão de infinitas amarguras e receios, quando te encontras nas fronteiras da loucura. A maternidade é prêmio da vida, santificando os seres no seu processo de evolução. A um olhar mais expressivo do diretor, Dona Angélica compreendeu o apelo mudo e falou à filha: ajuda-nos como me auxiliaste um dia. Socorrendo-me no desvario em que eu me encontrava, Dona Angélica foi a escrava e a Julinda foi a mulher do Ricardo. No desvario em que eu me encontrava, proporcionaste-me a libertação de velhas dívidas que cometêramos antes. A pobre Joana dos Santos, escravizada e doente, recebeu do teu coração amor e piedade, que não podes recusar ao senhor Antônio José, o algoz, nem a Manuel, o escravo que me foi companheiro, e agora os desejo para netos. Seremos uma família feliz. Roberto, emocionado, abraçou a esposa e acentuou: nosso lar será mais risonho. Anelo por ter filhos. Dá-me a felicidade de ser pai. As lágrimas dominaram-no. Julinda, algo receosa, mas sensibilizada, balbuciou: aceito a tarefa. E peço a Jesus que não me abandone nesta árdua realização. Voltou-se para o doutor Bezerra e pediu: anjo bom, ajudai-me na minha fraqueza e protegei o nosso lar. Havia profunda emoção no pedido. O benfeitor umedeceu os olhos. Olha que lindo. Bezerra se emocionou e confirmou: suplicarei a Jesus por vós todos, e, na minha pobreza de irmão dos sofredores, procurarei estar convosco quanto me permitam as possibilidades. Foram aplicados recursos renovadores na enferma, que voltou a dormir. A psicosfera ambiente exteriorizava paz e uma vibração de amor que procedia da esfera mais alta, a que se ligava à sociedade, penetrou-nos a todos. Ricardo silenciara, meditativo, e Manuel, na sua feição transtornada, acalmou-se. Percebia-se nos olhos brilhantes a cortina de lágrimas. Oh, meu pai! Que traduziu entendimento e lucidez a respeito dos acontecimentos ali desenrolados. Última frase do capítulo de hoje. A tarefa, porém, não estava concluída. Pois é. Vamos continuar acompanhando Julinda na semana que vem, no capítulo 28, os trabalhos de recuperação. Eu convido a quem está aqui me assistindo a fazer a prece de encerramento. Gratidão profunda, Pai, pelo seu amor, que seja o que for que a gente pense, que a gente faça, que a gente fale ou que a gente sinta, seu amor continua conosco. Já existia antes que nós existíssemos. Nós passamos a existir espíritos imortais. E o seu amor vem conosco e continuará conosco na mesma quantidade, intensidade, eternidade afora. Gratidão pela sua infinita misericórdia. Gratidão a Jesus, que nos dá essas oportunidades de fazer o bem, de entender o bem, de entender a profundidade de um gesto de perdão nas nossas existências. Gratidão a Maria, que nos acolhe nos momentos de maior dor. Gratidão a todos os companheiros espirituais que nos socorrem. Estejamos como estejamos. Não importa. O amor é mais importante. E gratidão a Manuel Filomeno de Miranda e a doutor Bezerra de Menezes por tanto ensinamento. Que todos nós possamos ter aprendido um pouco mais na noite de hoje. Graças a Deus. Acabou meu tempo. Até terça-feira que vem com mais um capítulo. Estamos caminhando para o final. O próximo será, se eu não me engano, Painéis da Obsessão.
Gratidão por ter estado aqui comigo. Fique bem. Tchau. Chegamos ao final do nosso programa. Muito obrigado por ter nos acompanhado nesse trabalho e aguardo você na próxima atração.